Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e eu estou aqui para conversar com você sobre um tema que é importantíssimo para que a gente tenha maturidade na vida espiritual. Antes de mais nada, eu te convido a te inscrever no canal, ativar as notificações, a já dar um like em confiança, a compartilhar esse vídeo, fazer o teu comentário. Talvez tu não tenhas ainda conhecido o nosso trabalho, investe para aqui de paraquedas, porque o algoritmo do YouTube te mandou este vídeo, porque teu interesse é em doutrina cristã, doutrina católica, teologia, filosofia, formação humana, formação familiar, vida de oração, teologia, investe para aqui neste vídeo. Ou então é porque tu já assinas, né, ou já te inscreveste no canal, e assim espero ativar suas notificações. De qualquer maneira, fica aqui conosco e dá uma força aqui para o canal. Certo? Se vocês querem ter mais formação, eu os convido a entrar na comunidade Família Brodbeck, o link está aqui na descrição. O título da aula é Ter os Objetivos e Pôr os Meios, né? Uma aula sobre crescer na fé com objetividade. Bem, nós temos que ter clareza nos nossos objetivos espirituais. E é importante que tenhamos essa clareza. O grande objetivo espiritual é ser santo. Jesus já nos ensinou, sejam santos como o Pai Celeste é santo. Nós temos que ser santos. Mas essa santidade não é simplesmente uma obediência com um esforço nosso, é um esforço nosso correspondendo à graça. Porque, num sentido mais profundo, este ser de santos porque o Pai Celeste é santo, ou ser de perfeitos porque o Pai Celeste é perfeito, se trata mais do que de um mandamento, de uma descrição, porque nós só somos santos, perfeitos, justos, salvos, regenerados, porque Deus assim o quer. Só somos santos porque Deus é santo. Ou seja, Deus comunica a sua santidade para nós, mediante a graça. Ele que comunica a sua santidade. Ele é que dá a sua santidade para nós. Ele comunica a sua justiça e, portanto, nós somos justificados. Então, se é Deus que comunica, nós não temos que fazer nada? Nós temos que responder à graça atual, preveniente, que nos convida à posse da graça santificante, quer para mantê-la, quer para inaugurá-la, quer para recuperá-la se nós a perdemos. E uma vez nessa santidade, temos que também percorrer um caminho de crescimento para crescermos na vida de santidade, para crescermos na nossa correspondência a Deus, crescermos no nosso amor a Deus. E aí entra o nosso objetivo genérico de ser santos. Mas como ser santo? Eu quero ser santo e, portanto, eu quero romper com o pecado mortal. Eu quero não mais cometer pecado mortal. Então eu tenho um objetivo. Então eu tenho que ter meios para alcançar esse objetivo. Eu preciso rezar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso receber mais sacramentos. Mas e quem sabe então a gente diminui o objetivo, não porque a gente não tem que remar mar adentro, porque a gente tem que remar mar adentro, a gente tem que avançar para águas mais profundas. É mandamento de Cristo, né? Duc in altum, né? Rema mar adentro, vá para águas mais profundas. Mas para que a gente entenda as coisas de uma maneira bem concreta, bem objetiva, para crescer na fé, como diz o título dessa aula, né? O subtítulo, vamos estabelecer outros objetivos e desde já deixamos bem claro que os objetivos são meramente ilustrativos. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo, eu quero comungar mais vezes na semana. Certo? É um objetivo. Quero rezar o terço. É um objetivo. Mas, por outro lado, esses objetivos podem ser meios do objetivo que é maior. Vocês veem, então, que tudo vai depender de como é que nós vamos encarar as coisas a partir da nossa realidade concreta. Eu gosto muito de, no meu plano de vida, estabelecer uma divisão de áreas, né? Não como um modo de me tornar um esquizofrênico, mas para separar didaticamente as várias áreas, sabendo que todas elas têm que ser intercomunicáveis, né? Porque nós não podemos fragmentar a nossa vida, temos que ter unidade de vida. Isso eu ensino em muitas aulas lá da formação humana da comunidade Família Brodbeck. Se vocês não assinam, assinem já, parem esse vídeo, cliquem ali e assinem a comunidade. Vocês vão ter muita formação ali, formação humana, espiritual, doutrinária, intelectual, apostólica, enfim. O fato é que eu gosto de separar em várias dimensões, em várias aulas, em sentido mais didático.
E assim, o que nós fazemos com essas divisões? Eu pego uma divisão na minha família, no meu crescimento cultural, na minha vida espiritual, no meu apostolado, na minha profissão, e eu coloco um objetivo. Então, por exemplo, na família, crescer no amor à minha mulher e aos meus filhos. Na vida profissional, eu sou delegado de polícia, né? Ser um bom exemplo de cumprir os meus deveres como delegado de polícia, manter sempre os meus deveres sempre bem cumpridos, prestando um serviço de segurança. Só para ficar nesses 2 pontos. E eu tenho esses objetivos, então. Não são objetivos espirituais, embora eles se comuniquem com a vida espiritual, porque nós somos uma pessoa só. Mas se eu tiver somente esses objetivos e não colocar os meios para alcançá-los, eu corro o risco de um crescimento sem direção. Então não tem como avaliar, não tem nem mesmo como crescer. Eu preciso aliar intenção com ação concreta. Eu tenho intenção de amar mais minha família, eu tenho que ter ações concretas para isso. Tenho intenção de ser um excelente profissional, delegado de polícia para manter a segurança pública da minha cidade. Eu tenho que ter ações concretas para isso. Na vida espiritual, a mesma coisa. Quero ser santo, crescer na amizade com Cristo. Ótimo, esse é um objetivo. Crescer na amizade com Cristo. Agora, quais são os meios que eu tenho que colocar? Eu já tenho a intenção. Quais são as ações concretas para que eu cresça espiritualmente com uma direção definida? E nós sabemos que o crescimento da fé é a grande meta, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. A fé é um caminho de maturidade espiritual e de vida com Cristo, em Cristo, né? Por Cristo. Mas eu não posso ter apenas um desejo vago, meus caros. Eu preciso ter objetivos concretos. E, portanto, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir os meus objetivos espirituais, objetivos gerais, né, de união com Deus, uma caridade mais perfeita, a santidade, o rechaço do pecado mortal, mas colocar depois objetivos específicos, né? Quero rezar todos os dias, quero ter uma vida sacramental, quero não correr como esses carros aqui estão correndo, querendo se matar, né? Atrapalhando o Dr. Rafael Brodbeck de gravar suas aulas. Estudo da fé, crescimento na virtude. E claro, para a definição desses objetivos, preciso obedecer ao princípio da gradualidade, né? Metas que sejam alcançáveis, né? Uma progressão contínua. Não adianta colocar uma meta alta, tem que colocar metas altas, mas elas têm que ser altas e alcançáveis. Eu não posso colocar uma meta que seja alcançável, mas não tão alta, nem uma tão alta que não seja alcançável. Eu tenho que ter esse equilíbrio e preciso ter uma gradualidade, uma sabedoria, né? Nós dizemos que ao elaborar um plano de vida, inúmeras vezes nós falamos isso aqui, nós precisamos ser realistas e exigentes, né? Eu falei que ia dar problema. Daqui a pouco vou chamar um delegado. Exigentes e realistas. Realistas para cumprirmos o que nos propomos. E exigentes para que a gente tenha uma transformação. Agora, uma vez colocados os objetivos, nós temos que pôr os meios, né? Eu quero rezar mais, então tem que ter uma vida de oração estruturada. Eu quero rezar mais, tá? O meu objetivo. O que eu faço para rezar mais? Eu vou colocar um cronograma. 6 da manhã eu vou rezar. Meio-dia eu vou rezar o Ângelus. De manhã cedo eu vou fazer minha meditação. Todos os dias, sem falta. De noite eu vou fazer meu exame de consciência. Então, estruturado. Eu quero comungar mais vezes. Pois bem, quantas? O que eu vou fazer para isso? Eu vou passar pela minha igreja, que eu sei que abre, que tem missa a tal horário. E aí eu vou me programar para que eu vá nisso. Eu quero fugir do pecado mortal, então eu vou me lembrar que cada vez que tiver uma tentação, eu vou rezar 3 Ave Marias para fugir da tentação e vou me confessar quinzenalmente, com ou sem pecado mortal, para afinar a consciência. Vou fazer esse exame de consciência seguido. São meios para atingir esse objetivo. Se eu tenho um objetivo de estudo, eu preciso conhecer mais a fé católica, esse é o meu objetivo. Quais são os meios? Eu vou assinar a Escola da Doutrina, lá do Dr. Rafael Brodbeck. Eu vou assinar a Comunidade de Família Brodbeck. Eu vou na livraria Brodbeck comprar livros. Eu vou me aprofundar no estudo do catecismo. Todos os dias vou ler 10 minutos um livro católico ou catecismo. Durante todos os dias eu vou ler 15 minutos a Sagrada Escritura.
São meios concretos. Não adianta, eu quero conhecer a fé católica. O que eu estou fazendo para de fato conhecer? Eu comprei livros, eu li esses livros, eu assinei plataformas de formação, como a Escola da Doutrina e a Comunidade Família Brodbeck, eu estou assistindo essas aulas? Ah, não, mas eu tenho como um objetivo ter uma vida mais santa, você fugir do pecado mortal. Pois bem, estou me confessando, estou rezando, fazendo exame de consciência, rezando algumas ave-marias quando a tentação chega, estou fazendo um esforço diário para viver conforme o Evangelho. É isso que precisa ser feito, né? Coisas concretas. Porque quando eu tenho um objetivo, eu preciso colocar os meios até mesmo para superar os obstáculos que vão acontecer. Falta de constância, falta de disciplina, confusão entre um progresso real e uma emoção, nós chamamos isso de fogo de palha aqui no Rio Grande do Sul, né? Um outro obstáculo, principalmente para essa geração mais mimada, mais bunda mole que nós temos, né? O medo do sacrifício, o medo da renúncia. Ser perseverante, confiar na graça de Deus é o meio de superar esses obstáculos. Eu só posso fazer isso se eu tiver meios para poder cumprir aqueles meus objetivos. Eu preciso unir fé e ação. Eu preciso dar pequenos passos, constantes, mas eficazes, e que são, por conta de serem eficazes, melhores do que grandes resoluções, que, no entanto, são passageiras. Tenho que me mirar no exemplo dos santos. Confiança na providência, perseverança, disciplina, obediência a um plano. Que, então, cresçamos na fé com objetividade, tenhamos os objetivos, mas para que nós os alcancemos, colocamos também os meios. Coloquemos os meios para atingir os objetivos propostos. Ponhamos os meios, do contrário, nós vamos ter meros desejos e não verdadeiros objetivos. Um objetivo real, concreto e alcançável necessita que nós ponhamos os meios. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.